Tem gente que acha que silêncio é sinal de fraqueza, que quem cala consente, que quem não reage, aceita. Mas eu vou te contar uma coisa. Existe um tipo de silêncio que não é submissão, é decisão. É a escolha de guardar a sua verdade até o momento em que ela não precise mais da sua voz para aparecer. E foi exatamente esse silêncio que mudou a minha vida. Me chamo Marlene Duarte Fonseca, tenho 67 anos, e essa história começa numa noite de sexta-feira, no meu apartamento em Campinas, com a televisão desligada e o som de risadas vindo do andar de cima. Risadas que não eram para mim. Risadas de um jantar para o qual eu fui proibida de ir. Eu estava sentada no meu sofá, com um prato de sopa na mesinha de canto, ouvindo o barulho de taças, de cadeiras sendo arrastadas, de vozes educadas e gargalhadas ensaiadas. No teto do meu apartamento, o lustre tremia de leve a cada passo que davam lá em cima. E cada tremor era como um lembrete. Você não pertence a esse mundo, Marlene. Você não serve para esse tipo de evento. Essas não foram palavras minhas. Foram da minha nora. Jéssica havia dito aquilo para o meu filho Guilherme 2 dias antes, na cozinha do apartamento de cima, sem saber que eu estava no corredor. Eu tinha subido para deixar um pote de canjica que havia feito, porque Pedro, meu neto mais velho, tinha pedido. Subi de chinelo, como subia sempre, com o pote ainda quente enrolado num pano de prato. E antes de bater na porta, ouvi a voz dela, nítida como se estivesse falando diretamente comigo. Pelo amor de Deus, Gui, imagina sua mãe no meio desses investidores. Ela vai querer servir cafezinho de chinelo, vai falar alto, vai contar história de quando trabalhava em empresa de caixote. Sua mãe não tem postura para esse tipo de evento. Assim, eu fiquei parada ali, com o pote de canjica nas mãos, sentindo o calor do vidro contra meus dedos, e esperei. Esperei o que meu filho diria. Esperei a voz dele me defendendo, explicando quem eu era, dizendo que a mãe dele merecia estar em qualquer mesa do mundo. Esperei por um segundo que pareceu durar uma vida inteira. E o que ele disse foi: "Tá, eu falo com ela." Voltei para o meu apartamento sem fazer barulho. Desci as escadas devagar, segurando o corrimão com uma mão e o pote de canjica com a outra. Entrei, tranquei a porta e coloquei a canjica na geladeira. Depois, sentei na cadeira da cozinha, aquela cadeira de madeira que era da minha mãe, e fiquei olhando para as minhas mãos. Essas mesmas mãos que já assinaram contratos de milhões, que já apertaram a mão de diretores de multinacionais em salas envidraçadas com vista para a Paulista, que já carregaram caixas de mudança quando a empresa ainda cabia numa sala comercial alugada. Mãos que construíram um império do zero, que sustentaram uma família inteira, que seguraram a mão de um marido enquanto ele partia. Mãos que agora, aparentemente, não serviam nem para segurar uma taça de vinho num jantar na casa do meu próprio filho. E o pior não era o que Jéssica tinha dito. O pior era o silêncio de Guilherme. Aquele "tá, eu falo com ela", que saiu da boca dele como se concordar fosse a coisa mais natural do mundo. Guilherme desceu meia hora depois. Bateu na porta com aquele jeitinho que eu conheço desde que ele era menino e sabia que estava fazendo algo errado. O olhar meio de lado, o ombro caído, a voz mansa demais. Me disse que na sexta teria um jantar importante na casa dele, que eram investidores, gente do mercado, que seria um evento mais formal. E que talvez fosse melhor eu descansar naquela noite, que ele não queria que eu ficasse desconfortável. Desconfortável. Essa foi a palavra que ele escolheu. Eu olhei para o meu filho, aquele homem de 36 anos que eu criei sozinha depois que o pai partiu. O menino que eu alimentei com o dinheiro da empresa que eu mesma construí. O adolescente que eu consolei em noites de choro, quando Otávio já não estava mais entre nós. Olhei para ele e disse apenas: "Tudo bem, Guilherme. Boa noite." Ele ficou parado na porta por alguns segundos, como se esperasse que eu dissesse algo mais. Talvez esperasse que eu fizesse drama, que eu chorasse, que eu insistisse. Mas eu não fiz nada disso. Apenas sorri e fechei a porta com a mesma suavidade com que se fecha um capítulo de um livro que já não faz mais sentido continuar lendo. Mas vocês precisam entender uma coisa. Eu não sou quem eles acham que eu sou. E essa história, na verdade, não começa naquela sexta-feira. Começa muito antes. Começa em Sorocaba, interior de São Paulo,
numa casa pequena com quintal de terra e cheiro de graxa misturado com linha de costura. Meu pai, seu Donato, era mecânico. Tinha uma oficina de fundo de quintal, onde consertava de tudo: carro, geladeira, máquina de lavar. Minhas mãos de criança aprenderam a segurar chave de fenda antes de segurar boneca. Minha mãe, Dona Ivone, era costureira. Passava noites na máquina de costura para dar conta das encomendas do bairro. Eu dormia com o barulho daquela máquina e até hoje, quando ouço um zumbido constante, me vem uma paz estranha, como se fosse o som da minha infância me dizendo que vai ficar tudo bem. Nunca tivemos luxo, mas tivemos dignidade. Meu pai dizia uma frase que eu carreguei para a vida inteira: Marlene, não importa o tamanho da sua mesa, importa o caráter de quem senta nela. Eu tinha uns 10 anos quando ele disse isso. Estava consertando a porta da cozinha de um vizinho que não tinha como pagar. E quando minha mãe reclamou, ele respondeu com essa frase. Nunca esqueci. Estudei em escola pública. Fiz o que podia com o que tinha. Aos 16, comecei a trabalhar numa papelaria do centro, organizando estoque depois da aula. Aos 19, consegui uma vaga como auxiliar administrativa numa empresa de embalagens. Era uma empresa pequena, familiar, mas foi ali que eu descobri que tinha um talento que ninguém esperava de uma menina de Sorocaba sem sobrenome importante. Eu sabia negociar. Sabia olhar nos olhos de um fornecedor e encontrar o ponto exato entre o que ele queria e o que a empresa podia pagar. Aos 24, eu já era gerente. Aos 27, conheci Otávio num churrasco de aniversário de um colega de trabalho. Ele era eletricista, calado, com mãos grandes e um sorriso discreto que aparecia sempre nos momentos certos. Nos casamos em 11 meses. Não teve festa grande, não teve vestido importado. Teve uma cerimônia simples, um almoço no quintal da minha sogra e a certeza de que estávamos construindo algo sólido. 1 ano depois, Guilherme nasceu. E com ele, nasceu também o sonho mais ambicioso da minha vida. Eu tinha 29 anos quando sentei num café do centro de Campinas com um homem chamado Renato Monteiro. Ele era dono de um pequeno depósito de materiais e tinha uma ideia: montar uma empresa de logística que atendesse o interior paulista. Ele tinha o conhecimento técnico. Eu tinha a habilidade comercial. Assinamos uma sociedade num guardanapo de papel, naquela tarde, e rimos da nossa ousadia. 2 ninguéms querendo competir com gigantes. Mas nós competimos. E ganhamos. Começamos numa sala comercial alugada, com um telefone fixo, uma escrivaninha que mancava de um lado e uma lista de possíveis clientes que eu mesma montei, ligando de empresa em empresa. Nos primeiros 6 meses, eu fazia tudo. Atendia telefone, montava orçamento, buscava carga, negociava prazo. Renato cuidava da operação, dos motoristas, das rotas. Guilherme tinha 2 anos e ficava com minha sogra enquanto eu trabalhava 12 horas por dia. Em 5 anos, tínhamos um galpão. Em 10, tínhamos 80 funcionários. A Fonseca e Monteiro Logística se tornou referência no interior de São Paulo. Eu era a mulher que fechava contratos que ninguém mais conseguia. Viajei o Brasil inteiro. Negociei com diretores de multinacionais em salas de reunião com vista para São Paulo. Fui capa de uma revista regional de negócios. Na matéria, o título dizia: A mulher que carrega o interior nas costas. Guardo essa revista até hoje, numa caixa embaixo da minha cama, junto com a foto emoldurada da inauguração do galpão novo. Na foto, eu e Renato estamos de capacete, sorrindo, com uma faixa que diz Fonseca e Monteiro Logística. Às vezes abro essa caixa e fico olhando. Não por saudade do dinheiro, por saudade de ser vista como alguém que importava. Quando Guilherme tinha 14 anos, tudo mudou. Otávio começou a sentir dores que não passavam, um cansaço que não tinha explicação. Depois de semanas insistindo para ele ir ao médico, veio o diagnóstico. Uma condição delicada, séria, que nos tirou o chão de uma vez só. Foram 4 anos difíceis. 4 anos dividida entre a empresa, o hospital e um filho adolescente que via o pai definhar sem entender por quê. Otávio partiu numa manhã de terça-feira, quando Guilherme tinha 18 anos. Eu estava segurando a mão dele. Não houve despedida dramática. Não houve discurso final. Ele apenas apertou meus dedos, olhou para mim com aqueles olhos cansados e partiu em silêncio. Como viveu? Discreto até no fim.
E ali, aos 47 anos, viúva, mãe solo de um rapaz perdido, eu precisei tomar a decisão mais difícil da minha vida. A empresa exigia presença, dedicação, viagens. Guilherme precisava de mim por inteiro. Não dava para ser as duas coisas ao mesmo tempo. E entre o império que construí e o filho que criei, escolhi o filho. Sempre o filho. Vendi minha parte da empresa para Renato. Ele me pagou um valor justo, generoso até, porque sabia o quanto eu havia dado de mim para erguer aquilo. Nos despedimos com um abraço longo no estacionamento do galpão e ele disse uma frase que guardei no peito. Marlene, essa empresa só existe porque você existiu primeiro. Com o dinheiro, comprei 2 apartamentos em Campinas, fiz investimentos seguros, criei uma reserva que nos garantiria tranquilidade por décadas. Nunca contei para ninguém o valor exato. Nem para Guilherme, não por segredo, por princípio. Meu pai me ensinou que dinheiro se mostra no caráter, não na conta bancária. E assim, fui me tornando invisível. Não de um dia para o outro, aos poucos. Como uma fotografia que vai desbotando com o sol. O mundo lá fora esqueceu a empresária Marlene Fonseca. E dentro da minha própria casa, fui me tornando apenas a mãe do Guilherme. Depois, a sogra da Jéssica. E, por fim, a velha do andar de baixo. Mas naquela noite de sexta-feira, sentada no meu sofá com um prato de sopa, ouvindo as risadas do jantar para o qual eu fui proibida de ir, eu não sabia ainda de uma coisa que mudaria tudo. Eu tinha lavado a louça, escovado os dentes, colocado minha camisola e me preparado para mais uma noite como tantas outras. Sozinha, em silêncio, com o peso de ser considerada irrelevante na vida das pessoas que eu mais amava. Antes de me deitar, fui até a cômoda do quarto e abri a segunda gaveta. Lá dentro, embaixo de algumas blusas dobradas, estava a caixa. A caixa onde eu guardo as coisas que me lembram de quem eu fui. A revista com minha foto na capa, alguns recortes de jornal. E a foto emoldurada da inauguração do galpão, eu e Renato de capacete, sorrindo como 2 pessoas que tinham acabado de provar que o impossível era só uma questão de teimosia. Passei o dedo pelo vidro da moldura, tirei um pouco de poeira e fiquei olhando para aquela mulher da foto. Ela parecia tão segura, tão inteira. Onde foi que ela se perdeu? Coloquei a foto de volta, fechei a gaveta e fui me deitar. E foi ali, com a cabeça no travesseiro e o som abafado das conversas do andar de cima, que uma pergunta me atravessou como um raio. Será que meu filho sabe quem eu sou? Lá em cima, sentado naquela mesa entre os investidores que minha nora tanto queria impressionar, estava um homem que ela nunca tinha visto antes. Um senhor elegante, de cabelo grisalho e sorriso firme. O tipo de pessoa que não precisa falar alto para que todos prestem atenção. Seu nome era Renato Monteiro, meu antigo sócio, o homem com quem eu construí tudo. E em algum momento daquela noite, ele ia perguntar por mim. E o que aconteceu depois disso? Bom, isso mudou não só o jantar, mudou a minha vida inteira. E a deles também. Mas essa parte eu conto a seguir. Vocês precisam entender como eu cheguei até aquele sofá, naquela noite, ouvindo risadas que não eram para mim. Porque ninguém acorda um dia e se descobre invisível. A invisibilidade é construída aos poucos, tijolo por tijolo, por pessoas que sorriem enquanto apagam você. Quando Guilherme me apresentou Jéssica pela primeira vez, num almoço de domingo na minha cozinha, eu fiz frango com quiabo e arroz de forno. Era o prato favorito do meu filho desde criança e eu queria que aquele almoço fosse especial. Coloquei a mesa com cuidado, usei a toalha bordada que minha mãe me deu quando casei e até cortei flores do jardim do prédio para enfeitar. Quando eles chegaram, Jéssica olhou para a mesa e sorriu. Mas não era um sorriso de encantamento. Era aquele sorriso educado que as pessoas fazem quando entram num lugar que consideram inferior ao que estão acostumadas. Eu conheço esse sorriso. Já recebi ele de muita gente ao longo da vida. A diferença é que antes eu não me importava. Dessa vez, me importei, porque aquela mulher ia se tornar parte da minha família. O almoço correu bem na superfície. Jéssica elogiou a comida com frases curtas,
comeu pouco e passou boa parte do tempo falando sobre a loja de decoração onde trabalhava, sobre as viagens que a família dela fazia todo fim de ano para Campos do Jordão, sobre o apartamento novo que os pais tinham comprado na Vila Mariana. Cada frase parecia uma plaquinha de "Nós somos diferentes de vocês". E Guilherme, ao lado dela, concordava com tudo como se estivesse hipnotizado. Quando eles foram embora, lavei a louça sozinha, guardei a toalha bordada e sentei na mesma cadeira da cozinha onde hoje passo tantas noites. Não estava triste, estava com um pressentimento. Aquele tipo de sensação no estômago que não é dor, mas aviso. Nos meses seguintes, Guilherme mudou. Não de forma brusca, foi sutil. Ele parou de me ligar todo dia. As visitas de domingo ficaram espaçadas. Quando vinha, ficava na sala, no celular, respondendo mensagens de Jéssica. Uma vez perguntei o que ela tinha mandado, e ele respondeu, sem tirar os olhos da tela. "Nada, mãe. Coisa nossa. Coisa nossa." Como se eu fosse uma estranha. O casamento veio rápido, em menos de 1 ano de namoro. Eu ajudei no que pude. Contribuí com dinheiro para o buffet, fiz os docinhos de casamento com minhas próprias mãos, passei noites enrolando bem-casados com papel crepom. No dia, quando vi meu filho de terno esperando a noiva no altar, chorei. Não de alegria pura. Chorei daquele jeito misturado, onde tem orgulho, saudade, medo e esperança tudo junto. Meu menino estava se tornando marido. E eu torcia, com toda a força que tinha, para que aquilo desse certo. Na recepção, aconteceu uma coisa que eu nunca esqueci. A mãe de Jéssica, Dona Sônia, veio até mim com aquele sorriso de quem está fazendo um favor ao cumprimentar alguém. Me deu um abraço protocolar e disse, alto o suficiente para quem estivesse por perto ouvir. "Que bom que a senhora conseguiu vir, Dona Marlene. Deve ser difícil para a senhora esse tipo de evento, né? Tudo muito diferente do que a senhora está acostumada." Eu sorri, agradeci e não respondi, mas guardei. Guardei como se guarda uma nota fiscal de uma dívida que um dia vai ser cobrada. Depois do casamento, ofereci o apartamento maior para eles. Era o apartamento que eu tinha comprado com o dinheiro da venda da empresa, num prédio de 2 andares no centro de Campinas. Eu ficaria no de baixo, menor, e eles ficariam no de cima, com mais espaço. Na minha cabeça, seria perfeito. A família perto, os futuros netos a poucos degraus de distância. Na cabeça de Jéssica, eu depois entendi. Era outra coisa. Era a sogra colada, vigiando, sempre presente, sempre atrapalhando. No começo, a convivência funcionava. Eu subia de manhã para fazer o café, deixava tudo arrumado antes deles acordarem e descia antes de atrapalhar a rotina do casal. Quando Jéssica trabalhava, eu cuidava das compras, da faxina, das contas do prédio. Era meu jeito de ajudar, de me sentir útil, de justificar minha presença ali. Mas aos poucos, percebi que minha ajuda não era vista como contribuição. Era vista como obrigação. Ninguém agradecia porque ninguém achava que eu estava fazendo algo especial. Eu era como a água encanada, sempre ali, sempre disponível, e só notada quando faltava. Pedro nasceu 3 anos depois do casamento. Meu primeiro neto. Quando Guilherme me ligou do hospital, dizendo que era menino, eu sentei na cama e chorei como não chorava desde que Otávio partiu. Lágrimas quentes, de alegria pura, daquelas que lavam a alma. Fui ao hospital correndo, com uma sacolinha de roupinhas que eu mesma tinha comprado. E quando segurei Pedro pela primeira vez, senti que todos os sacrifícios tinham valido a pena. Mas a felicidade durou pouco. Logo nos primeiros dias, Jéssica começou a estabelecer regras que me afastavam do meu neto. Eu não podia pegá-lo sem lavar as mãos 2 vezes. Não podia dar banho nele porque pessoas mais velhas não têm firmeza suficiente. Não podia ninar ele do meu jeito porque especialistas recomendam outro método. Cada tentativa minha de me aproximar esbarrava numa parede de desculpas técnicas que, no fundo, diziam uma coisa só. Você não serve para cuidar do meu filho. Engoli. Engoli como engoli tantas coisas na vida. Disse para mim mesma que era coisa de mãe de primeira viagem, que Jéssica estava insegura, que com o tempo ela ia relaxar e me deixar ser avó. Mas o tempo passou e as regras só aumentaram. Quando Pedro começou a comer sólidos, eu não podia preparar a papinha. Quando começou a andar, eu não podia ficar sozinha com ele.
Quando ficou doente pela primeira vez, com febre alta numa madrugada de quarta-feira, eu subi correndo para ajudar e encontrei a porta trancada. Bati, e quando Jéssica abriu, com Pedro chorando no colo, olhou para mim como se eu fosse uma vizinha inconveniente e disse: "Tá tudo sob controle, Dona Marlene. Pode voltar a dormir." Dona Marlene. Não mãe, não sogra, não vó do Pedro. Dona Marlene. Como se fala com a síndica do prédio. Fui me ajustando, fui ocupando menos espaço, fazendo menos barulho, dando menos opinião. Aprendi a perguntar antes de fazer qualquer coisa relacionada ao meu neto. Aprendi a esperar autorização para brincar com ele, para levá-lo ao parquinho, para comprar um brinquedo. Eu, que durante décadas tomei decisões que movimentavam milhões, agora precisava de permissão para dar um biscoito para o meu neto. 2 anos depois, veio a Beatriz, minha neta caçula. Com ela, eu já sabia as regras. Não tentei me aproximar demais, não ofereci ajuda que não fosse pedida, não opinei sobre nada. Fiquei no meu canto, disponível quando precisassem, invisível quando não precisassem. Era mais fácil assim. Doía menos. Mas a dor não desaparece só porque a gente para de olhar para ela. Ela fica ali, quieta, acumulando, esperando o momento de transbordar. O momento mais difícil veio num almoço de Páscoa, na casa dos pais de Jéssica, em São Paulo. Eu não queria ir, mas Guilherme insistiu, dizendo que seria importante para a família estar junta. Fui de ônibus, porque não quis incomodar pedindo carona. Cheguei na casa dos pais de Jéssica, um apartamento grande na Vila Mariana com varanda e sala de jantar enorme, e me sentei no sofá esperando alguém vir conversar comigo. Quando os outros convidados foram chegando, Jéssica fez as apresentações. Apresentou a irmã, o cunhado, os amigos do casal. E quando chegou em mim, parou, me olhou e disse com aquele sorriso que eu já conhecia tão bem: "E essa é a mãe do Gui, Dona Marlene. Ela é bem simples, coitada, mas é uma boa pessoa. Coitada." Aquela palavra entrou em mim como um prego. Não pela maldade, que era evidente, mas pelo que veio depois, nada. Guilherme estava ali. Ouviu. E não disse uma palavra. Não disse: "Minha mãe não é coitada." Não disse: "Minha mãe construiu uma empresa do zero." Não disse nada. Apenas sorriu, como se aquela apresentação estivesse perfeitamente adequada. Passei o almoço inteiro em silêncio. Comi sem sentir gosto. Quando a irmã de Jéssica puxou conversa e perguntou o que eu fazia da vida, respondi apenas: "Sou aposentada." Poderia ter dito que fui empresária durante 20 anos, que minha empresa faturava milhões, que eu era conhecida no setor de logística. Mas para quê? Ninguém naquela mesa queria ouvir a história da sogra simples. Eu era apenas a mãe do Gui, a coitada. No ônibus de volta para Campinas, encostei a cabeça no vidro e fiquei olhando a estrada. E pensei em Otávio. Pensei no que ele diria se visse aquilo. Otávio, que era homem de poucas palavras, mas que nunca deixou ninguém me diminuir. Uma vez, logo que casamos, um vizinho fez um comentário sobre eu ser mandona demais para mulher. Otávio olhou para ele e disse: "Ela não é mandona, ela é competente. Você que não está acostumado." E nunca mais aquele vizinho abriu a boca perto de mim. Mas Otávio não estava mais ali. E Guilherme não era Otávio. Nos anos seguintes, a dinâmica se cristalizou. Eu era a babá silenciosa, a faxineira que não cobra, a cozinheira disponível. Quando Jéssica precisava sair, me chamava para ficar com as crianças. Quando não precisava, eu não existia. Passava dias inteiros sem que ninguém do andar de cima descesse para me ver. Às vezes, Pedro aparecia sozinho na minha porta querendo brincar, e eu aproveitava cada segundo com ele como se fosse o último, porque nunca sabia quando seria. Comecei a me fechar. Lia muito, assistia televisão, caminhava pela praça. Fiz amizade com Dona Carmen, a vizinha do prédio ao lado, uma senhora de 70 anos que também vivia sozinha. A gente tomava café juntas nas tardes de quarta e conversava sobre tudo e sobre nada. Dona Carmen sabia da minha situação, mas nunca me deu conselho que eu não pedisse. Apenas dizia, de vez em quando, com aquele olhar manso: "Marlene, você é boa demais pra gente que não te merece." Eu sabia que ela tinha razão, mas saber e agir são coisas diferentes, e eu ainda não estava pronta para agir.
O que me mantinha ali, engolindo cada desfeita, cada olhar, cada coitada, era o amor pelos meus netos. Pedro e Beatriz eram minha alegria. Pedro, que agora estava com 10 anos, já começava a notar que algo não estava certo. Uma vez me perguntou: "Vovó, por que você nunca janta com a gente?" Eu disse que preferia comer mais cedo, que pessoas da minha idade tinham horários diferentes. Ele aceitou, mas ficou me olhando com aquele jeitinho de quem não acreditou. E Beatriz, com seus 7 anos, era meu sol. Pequena, esperta, com os olhos grandes do pai e um sorriso que iluminava qualquer cômodo. Ela gostava de descer para o meu apartamento e me ajudar a regar as plantas da varanda. A gente ficava ali, em silêncio, eu e ela, cada uma com seu regador, cuidando de algo que cresce devagar, mas que, com paciência, sempre floresce. Era por elas que eu ficava, por eles, pelos momentos roubados de amor que eu conseguia juntar entre um desprezo e outro. Mas uma parte de mim, uma parte cada vez maior, sabia que aquilo tinha prazo de validade, que uma hora a panela ia transbordar, que uma hora a mulher forte que eu tinha sido ia exigir de volta o lugar que a Marlene invisível tinha cedido. E essa hora chegou numa noite de sexta-feira, com um jantar, com uma frase e com um nome que ninguém esperava ouvir naquela mesa. Mas antes de contar o que aconteceu no jantar, preciso que vocês saibam de uma última coisa. Uma coisa que eu descobri naquela mesma semana, por acaso, enquanto ajudava Pedro com um trabalho de escola no computador de Guilherme. Eu abri o navegador para pesquisar sobre vulcões, que era o tema do trabalho. E ali, na tela, aberta numa aba que ele tinha esquecido de fechar, estava uma planilha. Uma planilha com os nomes dos convidados do jantar de sexta-feira. Passei o olho rapidamente. E um nome me fez parar de respirar. Renato Monteiro. Meu coração acelerou. Minhas mãos tremeram sobre o teclado. Pedro me perguntou se eu estava bem e eu disse que sim, que só tinha me lembrado de algo. Fechei a aba, ajudei meu neto com o trabalho e desci para o meu apartamento em silêncio. Sentei na cama, abri a gaveta, peguei a foto emoldurada e fiquei olhando para o rosto de Renato, sorrindo ao meu lado, naquele dia em que inauguramos o galpão. O homem que sabia exatamente quem eu era. O homem que nunca, em nenhum momento da vida, me chamou de coitada. E naquele instante, algo que eu não conseguia explicar tomou conta de mim. Não era raiva, não era ansiedade. Era uma calma estranha, quase assustadora, como a calma que vem antes de algo inevitável. Eu não sabia o que ia acontecer naquele jantar, mas pela primeira vez em muitos anos senti que a verdade estava a caminho. E que ela não precisaria da minha voz para chegar. Tudo o que vou contar agora, eu não vi com meus próprios olhos. Eu estava no andar de baixo, de camisola, com um prato de sopa e o som abafado de risadas atravessando o teto. Mas cada detalhe do que aconteceu naquela mesa, eu soube depois. Soube por Guilherme, que me contou aos pedaços, com a voz trêmula. Soube por Dona Carmen, que ficou sabendo pela vizinha do terceiro andar que tinha amizade com a decoradora que Jéssica contratou. E soube semanas depois pelo próprio Renato, que me contou tudo com uma precisão que só quem viveu uma cena assim consegue ter. Vou contar do jeito que montei na minha cabeça, juntando cada versão como quem monta um quebra-cabeça. E acreditem, quando a última peça se encaixou, eu entendi que aquela noite não foi apenas um jantar. Foi o começo do fim de uma mentira que durava anos. Jéssica tinha preparado tudo com semanas de antecedência. Contratou uma decoradora, uma chefe particular, mandou fazer arranjos de flores que combinavam com as cortinas novas. A mesa estava posta com louça que eu nunca tinha visto. Taças de cristal, guardanapos de linho dobrados em formato de leque. Ela queria que aquele apartamento parecesse uma casa de revista. E conseguiu. O problema é que revistas não têm alma. E aquele apartamento, naquela noite, também não tinha. Os convidados começaram a chegar por volta das 8. Eram 6 ao todo. 2 sócios de uma incorporadora de São Paulo, um consultor financeiro, um arquiteto que já trabalhava com a construtora de Guilherme, e Renato Monteiro, que tinha sido convidado como potencial investidor para um projeto de loteamento no interior. Guilherme estava nervoso.
Jéssica me contou depois, num daqueles momentos em que a verdade escapa sem querer, que ele derramou vinho na camisa antes dos convidados chegarem e precisou trocar às pressas. Meu filho, que cresceu correndo descalço no quintal da minha sogra enquanto eu trabalhava 12 horas por dia, agora tentava parecer alguém que nunca foi. Renato chegou por último. Segundo ele mesmo me contou, veio de motorista particular, direto de uma reunião em Jundiaí. Quando entrou no apartamento, cumprimentou todos com a cordialidade de quem está acostumado com esse tipo de evento. Apertou a mão de Guilherme, elogiou a decoração e se sentou na cabeceira que Jéssica tinha reservado para o convidado principal. Jéssica estava radiante. Serviu o couvert com uma desenvoltura que eu desconhecia nela. Falava sobre os projetos da construtora como se fosse sócia, citava números que claramente tinha decorado naquela tarde. Os outros convidados pareciam impressionados, ou pelo menos educados o suficiente para parecer. A noite corria como Jéssica tinha planejado. Perfeita, controlada, sem falhas. Até que Renato olhou ao redor da mesa e fez a pergunta que desmoronou tudo. Ele me contou que foi algo natural, não planejado, não provocativo, apenas curiosidade. Ele sabia que Guilherme era meu filho, porque o sobrenome Fonseca no cartão de visitas da construtora tinha chamado a atenção dele semanas antes. Tinha aceitado o convite em parte por isso. Queria me ver, saber como eu estava, matar a saudade de uma parceria que marcou a vida dele. Então, no meio de uma conversa sobre prazos de entrega de um empreendimento, Renato pausou, olhou para Guilherme e disse, com aquele tom tranquilo de quem não imagina que está acendendo um pavio: "Mas me conta, Guilherme, cadê a dona Marlene? Eu vi o endereço e imaginei que ela morasse aqui. Não acredito que estou na casa do filho da Marlene Fonseca e ela não está na mesa." O silêncio que se fez naquela sala de jantar, segundo Renato, foi daqueles que você ouve. Daqueles em que o barulho dos talheres para, as respirações ficam suspensas e todo mundo percebe que algo mudou. Guilherme empalideceu. Renato me descreveu o rosto do meu filho naquele momento como o rosto de alguém que foi pego de surpresa por algo que deveria ter previsto. Jéssica, ao lado dele, congelou com a taça de vinho a meio caminho da boca. E foi nesse instante de silêncio que Renato, sem entender o clima, continuou falando. Ele contou que Renato se virou para os outros convidados e começou a explicar, com entusiasmo genuíno, quem eu era. Disse que tínhamos fundado a Fonseca em Monteiro Logística juntos, que a empresa se tornou referência no interior paulista, que eu era a responsável pela área comercial e que fechava contratos que ninguém mais na região conseguia. Contou que eu viajei o Brasil negociando com multinacionais, que fui capa de revista, que o mercado me conhecia como uma das empresárias mais competentes e íntegras da minha geração. O consultor financeiro, segundo Renato, largou o garfo e perguntou: "Essa senhora é mãe do Guilherme? A Marlene Fonseca da logística?" Renato confirmou com orgulho. E acrescentou uma frase que, quando soube, precisei me sentar porque minhas pernas fraquejaram. Se estou aqui hoje considerando investir nessa construtora, é em grande parte por respeito ao sobrenome Fonseca. Esse nome, para mim, é sinônimo de caráter. Jéssica perdeu a cor. Não foi uma expressão simbólica. Segundo Dona Carmen, que soube pela decoradora que ainda estava na cozinha naquela hora, minha nora ficou literalmente branca. A mão que segurava a taça tremeu, e ela precisou colocar o copo na mesa antes que derramasse. Guilherme estava mudo, olhando para o próprio prato como se quisesse desaparecer dentro dele. Renato percebeu que algo estava errado. O clima tinha mudado de forma visível. Os outros convidados trocavam olhares. O arquiteto, que era o mais próximo de Guilherme, tentou mudar de assunto, mas Renato insistiu, porque para ele não fazia sentido. "Sério, ela mora aqui e não está jantando com a gente? Eu adoraria cumprimentá-la. Faz anos que não nos vemos." Foi então que Jéssica cometeu o erro que selou tudo. Tentando controlar a situação, tentando manter a fachada, ela disse com aquele sorriso nervoso: "Ah, a dona Marlene preferiu descansar hoje. A senhora é mais reservada, sabe? Não gosta muito desse tipo de evento." Renato me contou que ficou olhando para Jéssica por alguns segundos sem dizer nada, e que naquele silêncio ele entendeu tudo. Entendeu o tom da palavra senhora. Entendeu a explicação ensaiada demais
Entendeu porque eu não estava ali. Ele conhecia o mundo. Conhecia pessoas como Jéssica. E conhecia a Marlene, que nunca recusaria um jantar na casa do próprio filho, a menos que tivesse sido impedida. O que Renato fez em seguida foi algo que eu nunca pedi, nunca planejei e nunca imaginaria que aconteceria. Ele se levantou da mesa, pediu licença e disse com uma calma que cortava mais que qualquer grito: "Eu vou fazer uma coisa que devia ter feito quando cheguei. Vou descer e cumprimentar a Marlene. Porque, com todo respeito a todos vocês, a pessoa mais importante desse prédio não está nessa mesa." Guilherme tentou se levantar, tentou dizer alguma coisa, mas Renato já estava caminhando em direção à porta. Jéssica ficou paralisada. Os outros convidados se entreolharam sem saber o que fazer. Eu estava na cama quando ouvi a campainha. Eram quase 10 da noite. Levantei assustada, coloquei o roupão e fui atender. Quando abri a porta e vi Renato Monteiro parado ali, de terno, com aquele sorriso que eu conhecia há mais de 30 anos, meu coração parou por um segundo. Não de susto, de reconhecimento. De uma emoção tão antiga e tão profunda que eu não tinha palavras para descrever. Ele me olhou de cima a baixo, viu o roupão, os chinelos, o apartamento simples atrás de mim e seus olhos ficaram marejados. Não de pena, de indignação. Porque Renato sabia quem eu era. Sabia de onde eu vinha. Sabia o que eu tinha construído. E estava vendo com os próprios olhos o tamanho do desrespeito. Ele disse apenas: "Marlene, eu soube agora que você mora aqui. Por que você não está lá em cima?" E eu, naquele momento, com a voz mais calma que já tive na vida, respondi: "Porque não fui convidada, Renato." Ficamos os dois parados na porta do meu apartamento por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Eu vi nos olhos dele uma mistura de raiva e tristeza que reconhecia, porque era a mesma mistura que eu carregava por dentro há anos. Ele respirou fundo, segurou minhas mãos e disse: "Você continua sendo a mulher mais forte que eu já conheci. E se alguém nesse prédio não sabe disso, o problema não é seu." Renato ficou mais uns 10 minutos comigo. Tomamos um café na minha cozinha pequena, sentados naquela mesa onde cabem 2 pessoas. Ele me contou que a empresa estava prosperando, que tinha aberto filiais em 3 estados, que sempre falava de mim nas reuniões de diretoria como exemplo de competência e ética. Disse que guardava com carinho a foto da inauguração do galpão, a mesma que eu guardava na minha gaveta. Quando se levantou para ir embora, eu perguntei se ele ia voltar ao jantar. Ele me olhou com uma seriedade que eu conhecia das nossas reuniões de negócios mais tensas e disse: "Não, Marlene. Eu não fecho negócio com gente que não respeita a própria família. Vou embora." E foi. Saiu do meu apartamento, subiu as escadas, entrou no apartamento de cima apenas para pegar seu casaco e se despedir dos outros convidados. Segundo o que Guilherme me contou depois, Renato apertou a mão de cada um, agradeceu a hospitalidade e disse, olhando diretamente para Jéssica: "Obrigado pela noite. Mas vocês têm um tesouro morando no andar de baixo e não sabem. Quando aprenderem a enxergar, talvez a gente volte a conversar sobre negócios." E saiu, levando com ele o contrato que Guilherme precisava, o investimento que salvaria a construtora, o futuro financeiro que minha nora tinha planejado com tanto cuidado naquela mesa decorada com flores que combinavam com as cortinas. No andar de cima, o jantar acabou em silêncio. Os outros convidados se despediram rapidamente. O consultor financeiro, antes de sair, disse para Guilherme uma frase que meu filho me repetiu depois com a voz quebrada: "Meu amigo, eu não sei o que aconteceu aqui, mas quando o Renato Monteiro sai de uma mesa por causa de uma pessoa, essa pessoa vale mais que qualquer contrato." Jéssica ficou recolhendo os pratos sem dizer uma palavra. As taças de cristal, os guardanapos de linho, os arranjos de flores, tudo aquilo que ela tinha preparado com tanta dedicação estava ali, intacto, mas completamente vazio de significado. A noite perfeita dela tinha desmoronado. E o motivo não foi um escândalo, não foi uma briga, não foi um grito. Foi a verdade. Apenas a verdade, dita com calma, por alguém que me conhecia de verdade. Guilherme desceu até meu apartamento quase meia-noite. Eu já tinha lavado a xícara de café do Renato e estava sentada na varanda, olhando as luzes da cidade. Quando abri a porta, ele estava com os olhos inchados.
Não de choro recente, de choro contido, daquele que fica preso na garganta e dói mais que se saísse. Ele entrou, sentou na cadeira da cozinha e ficou em silêncio por um tempo longo. Eu não disse nada. Coloquei água para esquentar, preparei café, coloquei uma xícara na frente dele. Os mesmos gestos de sempre. Os gestos da mãe que ele achava que não tinha postura. Quando finalmente falou, a voz saiu embargada. Mãe, por que você nunca me contou? Por que eu nunca soube quem você era de verdade? E ali, naquela cozinha pequena, com o barulho da cidade lá fora e o silêncio imenso entre nós dois, eu respondi a coisa mais honesta que já disse para o meu filho. Porque eu achei que você sabia, Guilherme. Achei que um filho não precisava que a mãe mostrasse currículo para ser respeitada. Ele abaixou a cabeça e ficou ali, curvado sobre a mesa da minha cozinha, em silêncio, por um tempo que não sei medir. Eu não consolei, não passei a mão na cabeça dele, não disse que estava tudo bem, porque não estava. Nada estava bem havia muito tempo, e eu não ia fingir mais. Antes de ir embora, já na porta, ele se virou e tentou dizer algo. Abriu a boca, mas a voz não saiu. Apenas me olhou com aqueles olhos que eu conheço desde que ele era bebê, os mesmos olhos do pai, e saiu sem conseguir terminar a frase. Fechei a porta, voltei para a varanda, e pela primeira vez naquela noite, chorei. Não de tristeza, não de alívio. Chorei porque a mulher que eu tinha sido finalmente tinha sido vista. Não pela minha voz, não pelo meu esforço, mas pela voz de alguém que nunca precisou que eu provasse nada. E enquanto as lágrimas desciam, quentes e silenciosas, eu já sabia que nada seria como antes. Não porque o jantar tinha dado errado, mas porque a verdade, quando finalmente aparece, não tem volta. E a minha verdade, naquela noite, tinha aparecido com a força de 30 anos de trabalho, sacrifício e silêncio. O que eu fiz nas semanas seguintes, as decisões que tomei, os limites que finalmente estabeleci, bom, isso eu vou contar para vocês. E acreditem, o jantar foi apenas o começo. Nos 3 dias que se seguiram ao jantar, ninguém desceu até meu apartamento. Nem Guilherme, nem Jéssica, nem as crianças. O prédio ficou em silêncio, como se todos estivessem segurando a respiração, esperando que alguém desse o primeiro passo. Mas dessa vez, esse passo não seria meu. Eu passava as manhãs na varanda, tomando café e olhando a cidade acordar. Tinha algo diferente naqueles dias. O café tinha mais sabor. O sol da manhã parecia mais quente. Os barulhos da rua, que antes me pareciam ruído, agora soavam como vida acontecendo. Era como se uma camada grossa de névoa tivesse se dissipado e eu estivesse enxergando o mundo com olhos novos. Não era alegria, era clareza. Aquele tipo de clareza que só chega depois que a verdade aparece e você não tem mais como fingir que não viu. Na quarta-feira, Dona Carmen apareceu com pão caseiro e uma curiosidade que ela tentava disfarçar sem sucesso. Sentou na minha cozinha, aceitou café e ficou me olhando com aquele jeitinho de quem quer perguntar, mas não sabe como começar. Eu facilitei. Contei tudo. A visita de Renato, o café na minha cozinha, a descida de Guilherme quase meia-noite, o silêncio que se instalou desde então. Dona Carmen ouviu tudo sem me interromper. Quando terminei, ela colocou a xícara na mesa, me olhou firme e disse: Marlene, você sabe que esse silêncio deles não é arrependimento, né? É cálculo. Eles estão decidindo qual é a melhor estratégia para te trazer de volta para o lugar de antes. Eu sabia que ela tinha razão. Conhecia meu filho, conhecia minha nora, e sabia que, passado o choque inicial, eles tentariam recompor a fachada como se nada tivesse acontecido. Mas algo tinha mudado dentro de mim. Naquela noite do jantar, quando Renato segurou minhas mãos na porta do meu apartamento e disse que eu continuava sendo a mulher mais forte que ele conhecia, alguma coisa se reconectou. Como um fio que estava solto há anos e finalmente encontrou a tomada certa. Eu me lembrei de quem eu era. E quando você se lembra de quem é, não tem como voltar a fingir que é outra pessoa. Na quinta-feira de manhã, tomei a primeira decisão. Liguei para um escritório de advocacia que Dona Carmen tinha me indicado meses atrás, quando eu ainda achava que nunca precisaria. Marquei uma consulta para aquela mesma tarde com a doutora Fernanda Campos, uma advogada especialista em direito imobiliário e questões patrimoniais.
Eu precisava entender exatamente qual era a minha situação legal em relação aos 2 apartamentos. Cheguei ao escritório às 2 da tarde. Era um lugar discreto, organizado, no 5º andar de um prédio comercial perto da rodoviária. Doutora. Fernanda me recebeu com respeito, me ofereceu água e me ouviu com atenção. Contei minha história de forma resumida. Os 2 apartamentos comprados com o dinheiro da venda da minha empresa, o maior cedido para meu filho e a nora, e o menor onde eu morava. Expliquei que ambos estavam no meu nome, que eu nunca tinha transferido a propriedade para ninguém. Foi então que doquei Tará. Fernanda me pediu os documentos de registro dos imóveis. Eu tinha tudo organizado numa pasta, porque meu pai me ensinou que papel importante se guarda como se guarda ouro. Ela analisou com cuidado, comparou registros e, depois de uns 20 minutos, levantou os olhos com uma expressão que me fez gelar. Dona Marlene, ela disse devagar, como quem escolhe cada palavra. A senhora sabia que o apartamento de cima está sendo usado como garantia de um empréstimo bancário? Meu estômago afundou. Pedi para ela repetir. Ela mostrou o documento na tela do computador. Um empréstimo de valor alto, feito no nome da construtora de Guilherme, usando o apartamento de cima como aval. E embaixo, na linha de autorização do proprietário, estava uma assinatura. Uma assinatura que se parecia com a minha, mas que eu nunca tinha feito. Fiquei olhando para aquela tela por um tempo que não sei medir. Minhas mãos estavam frias, minha boca seca. Não era raiva o que eu sentia, era algo pior. Era a confirmação de algo que eu tentava não enxergar há anos. Para meu filho, eu não era uma pessoa, era um recurso, uma ferramenta. Um nome numa escritura que podia ser usado quando conveniente. Doutora Fernanda me explicou que aquilo era irregular, que sem minha autorização expressa, reconhecida em cartório, o imóvel não poderia ter sido dado como garantia. Perguntou se eu queria tomar providências legais. Respondi que sim, mas que queria fazer tudo de forma correta, documentada e sem escândalo. Não estava ali por vingança. Estava ali para proteger o que era meu, porque ficou claro que mais ninguém faria isso. Saí do escritório com 3 encaminhamentos, uma notificação ao banco informando que a garantia era inválida, um pedido de cancelamento do aval e uma avaliação atualizada dos 2 imóveis para eu ter clareza do meu patrimônio. Doutora, Fernanda disse que o processo era simples e que, sendo eu a única proprietária registrada, meus direitos eram indiscutíveis. Voltei para casa e sentei na varanda. O sol estava se pondo e a cidade ganhava aquele tom alaranjado que sempre me acalmou. Fiquei pensando em Guilherme menino, sentado no chão da sala, montando um carrinho de madeira que o pai tinha feito. Um menino bom, doce, que dizia que quando crescesse ia cuidar de mim. Em que momento aquele menino se tornou o homem que falsificou a assinatura da própria mãe? Não chorei. Já tinha passado da fase do choro. Estava na fase das decisões. No sábado, Guilherme finalmente apareceu. Desceu de manhã, bateu na porta com aquele jeito hesitante que eu já conhecia tão bem. Mas dessa vez eu não senti pena. Não senti vontade de facilitar, de abrir um sorriso e fingir que estava tudo bem. Abri a porta, disse bom dia e o deixei entrar. Ele sentou na cadeira da cozinha, aceitou café e começou com rodeios. Falou sobre as crianças, sobre o trabalho, sobre o tempo. Eu escutava em silêncio, tomando meu café, esperando, até que ele chegou onde eu sabia que chegaria. Mãe, sobre a noite do jantar. Eu queria te pedir desculpas. A Jéssica também quer. A gente errou e sabe disso. Eu coloquei a xícara na mesa, olhei para ele e fiz uma pergunta que ele não esperava. Guilherme, você usou meu apartamento como garantia de um empréstimo da construtora? O rosto dele mudou na hora. A cor sumiu. Os olhos que antes tentavam parecer arrependidos, agora estavam em pânico. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. E o silêncio dele foi a confissão mais alta que eu já ouvi. Mãe, eu posso explicar. Pode, eu disse. Mas antes me responde. Você falsificou minha assinatura? Ele baixou a cabeça. E naquele gesto, naquela cabeça curvada sobre a mesa da minha cozinha, eu vi a verdade completa. Não era só o jantar. Não era só o desprezo de Jéssica. Era todo um sistema montado para me usar sem que eu percebesse. Eu era a dona do apartamento onde eles moravam de graça.
Eu era o nome na escritura que dava lastro aos empréstimos deles. Eu era a avó que cuidava das crianças sem custo. Eu era tudo o que sustentava a vida deles. E, ao mesmo tempo, era a pessoa que não tinha postura para sentar numa mesa de jantar. Guilherme tentou se justificar. Disse que a construtora estava passando por dificuldades, que ele precisava daquele empréstimo para não perder contratos, que ia regularizar tudo assim que a situação melhorasse. Disse que nunca quis me prejudicar, que achava que eu não ia perceber, que o banco tinha exigido uma garantia e ele não tinha outra opção. Eu escutei tudo, cada palavra. E quando ele terminou, eu disse com a mesma voz calma com que fechava contratos de milhões quando era empresária: Guilherme, eu já falei com uma advogada, a garantia vai ser cancelada e eu vou colocar o apartamento de cima à venda. Ele levantou da cadeira como se tivesse levado um choque. Mãe, você não pode fazer isso, é onde a gente mora. As crianças estudam aqui perto. A Jéssica... Eu posso, interrompi. É meu apartamento, no meu nome, comprado com o meu dinheiro. O mesmo dinheiro que veio da empresa que eu construí. Aquela empresa que a Jéssica chama de empresa de caixote. Eu posso, Guilherme, e vou. Ele ficou me olhando como se não me reconhecesse. E talvez realmente não reconhecesse. Porque a mulher que estava sentada naquela cozinha não era a mãe submissa que abaixava a cabeça quando a nora fazia comentários. Não era a avó que pedia permissão para dar biscoito para o neto. Não era a velha do andar de baixo. Era Marlene Duarte Fonseca. A mesma mulher que negociou com multinacionais, que fez uma empresa crescer do nada, que sustentou uma família inteira sem pedir aplausos. Mãe, por favor, vamos conversar. Vamos resolver isso em família. Em família? Eu repeti a palavra devagar, sentindo o peso dela. Guilherme, família é quem te respeita, é quem te inclui, é quem te defende quando alguém diz que você não tem postura. Você teve todas as chances do mundo de me tratar como família e escolheu não fazer, todas as vezes. Ele saiu do meu apartamento em silêncio. Não bateu a porta. Não gritou. Subiu as escadas devagar. E eu ouvi seus passos ficando cada vez mais distantes. E com cada passo, eu sentia um peso saindo dos meus ombros. Não era satisfação. Não era vitória. Era alívio. O alívio de quem finalmente parou de carregar uma carga que nunca deveria ter sido sua. 2 horas depois, Jéssica desceu. Sozinha. Pela primeira vez em todos os anos que nos conhecíamos, ela bateu na minha porta sem as crianças, sem Guilherme, sem escudo nenhum. Quando abri, ela estava com os olhos inchados e uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dela. Medo. Entrou, sentou e começou a falar rápido, como quem tem medo de ser interrompida. Disse que entendia minha posição, que reconhecia que havia errado comigo, que queria propor um acordo. Disse que eu podia voltar a participar dos jantares, dos eventos, de tudo. Que ela ia mudar o jeito de me tratar. Que as crianças precisavam da avó por perto. Eu deixei ela falar até o fim. E quando o silêncio voltou, eu disse algo que ela não esperava. Jéssica, eu não quero voltar para cima. Eu não quero participar dos seus jantares. Eu não quero um acordo. Eu quero respeito. E respeito não se negocia. Se conquista. Ela tentou argumentar. Disse que eu estava sendo radical, que famílias passam por crises e se recuperam. Mas eu permaneci firme. Disse que a venda do apartamento ia acontecer, que eles teriam um prazo justo para se organizar e que eu não ia prejudicar meus netos em nada, que as crianças sempre teriam minha porta aberta, que eu continuaria sendo avó. Mas nos meus termos, na minha casa, do meu jeito. Antes de sair, Jéssica parou na porta e se virou. E disse uma coisa que, vinda dela, me surpreendeu. A senhora é muito diferente do que eu pensava, dona Marlene. Eu olhei para ela e respondi. Eu sempre fui assim, Jéssica. Você é que nunca perguntou. Ela saiu. E eu fechei a porta do meu apartamento sabendo que aquele era o primeiro dia do resto da minha vida. Não porque tudo estava resolvido. Estava longe disso. Mas porque, pela primeira vez em quase uma década, eu tinha agido de acordo com quem eu era, não com quem eles queriam que eu fosse. Naquela noite, liguei para Renato. Contei sobre a descoberta do empréstimo, sobre a conversa com Guilherme, sobre minha decisão de vender o apartamento. Ele ouviu em silêncio. E quando terminei, disse algo que me fez sorrir pela primeira vez em dias.
Marlene, eu já vi você tomar decisões que assustaram diretores de multinacionais. Seu filho não sabe com quem está lidando. Desliguei o telefone e fui até a gaveta. Peguei a foto da inauguração do galpão, aquela que eu olhava escondida, como se fosse uma relíquia de outra vida. E pela primeira vez, em vez de guardar de volta, coloquei ela na estante da sala, de pé, visível, onde qualquer pessoa que entrasse no meu apartamento pudesse ver, porque eu não ia mais esconder quem eu era. Nunca mais. 6 meses. Foi o tempo que levou para tudo mudar. E quando digo tudo, não estou falando só das paredes, dos contratos ou dos endereços. Estou falando de mim. Da mulher que eu vi no espelho numa manhã comum de terça-feira, enquanto escovava os dentes, e que me fez parar no meio do gesto, porque aquela mulher estava diferente. Os olhos estavam mais vivos, a postura mais reta, e havia algo no canto da boca, uma sombra de sorriso que não estava ali antes, que parecia dizer: "Bem-vinda de volta, Marlene." O apartamento de cima foi vendido em 45 dias. Doutora Fernanda cuidou de tudo com uma eficiência que me lembrou dos meus anos de empresa. O comprador foi um casal jovem, recém-casado, que ficou encantado com a localização e com o tamanho do imóvel. Quando assinei a escritura de venda no cartório, minha mão não tremeu. Assinar papéis importantes sempre foi a minha especialidade. Com o dinheiro, quitei as pendências que a situação do empréstimo irregular tinha criado. Doutora Fernanda conseguiu resolver a questão com o banco de forma administrativa, sem necessidade de processo judicial. O banco reconheceu que a garantia era inválida sem minha autorização e o empréstimo foi renegociado diretamente com a construtora de Guilherme, sem o meu imóvel envolvido. Eu fiz questão de resolver tudo de forma limpa. Não queria que meu filho carregasse uma mancha legal por causa daquilo. Não por ele, por mim. Porque eu sei quem eu sou, e quem eu sou não destrói ninguém, apenas se protege. Guilherme e Jéssica se mudaram para um apartamento alugado num bairro mais afastado. Menor, mais simples, sem decoradora e sem guardanapos de linho. Dona Carmen me contou que Jéssica reclamou para uma vizinha que a mudança foi humilhante, que ela não estava acostumada a viver daquele jeito. Eu ouvi e não disse nada, porque eu cresci daquele jeito. Meus pais viveram a vida inteira daquele jeito. E nunca, em nenhum momento, a simplicidade tirou nossa dignidade. A diferença é que nós sabíamos disso. Jéssica estava aprendendo. Dos meus netos, não abri mão. Isso foi inegociável desde o primeiro momento. Disse para Guilherme que Pedro e Beatriz seriam sempre bem-vindos no meu apartamento, a qualquer hora, qualquer dia. E que ele poderia trazê-los nos fins de semana, nas férias, quando quisesse. Ele aceitou sem discutir. Acho que depois de tudo, ele sabia que era o mínimo. As primeiras visitas foram estranhas. Pedro chegava calado, olhando ao redor como se estivesse num lugar desconhecido, mesmo já tendo estado ali tantas vezes. Beatriz, por outro lado, entrou no meu apartamento como se nada tivesse mudado. Foi direto para a varanda, pegou o regador e começou a molhar as plantas. Aquela menina sempre entendeu, sem ninguém explicar, que o amor de verdade não precisa de cenário bonito, precisa de presença. Na terceira visita, Pedro fez algo que me surpreendeu. Ele estava sentado no sofá comigo, assistindo televisão, quando de repente desligou o aparelho e me olhou com aquela seriedade que crianças de 10 anos às vezes têm, uma seriedade que envergonha a maioria dos adultos, e disse: "Vovó, o papai me contou que você tinha uma empresa grande. É verdade?" Eu olhei para ele e disse que sim. Que há muitos anos, eu e um amigo tínhamos construído uma empresa de logística que ficou conhecida no estado inteiro. Ele me perguntou por que eu nunca tinha contado. E eu respondi com honestidade, porque eu achava que o que importava era ser sua avó, não ser empresária. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse, com uma naturalidade que me pegou desprevenida: "Dá para ser as duas coisas, vovó." Aquela frase, saída da boca de um menino de 10 anos, tinha mais sabedoria do que tudo que eu ouvi de adultos nos últimos 20 anos. Comecei a contar para ele, aos poucos, histórias da empresa. Das viagens, dos contratos, das madrugadas, montando planilhas no chão da sala comercial. Pedro ouvia com os olhos arregalados, como se eu estivesse contando uma aventura. E, de certa forma, era. Uma aventura que eu tinha vivido,
e que por algum motivo tinha guardado numa caixa como se fosse algo do qual me envergonhar. Beatriz também se encantou. Ela queria saber se eu mandava em todo mundo na empresa, se eu usava terno, se eu gritava com as pessoas. Eu ria e dizia que não, que nunca precisei gritar, que as pessoas mais fortes que eu conheci na vida eram as que falavam mais baixo. Ela me olhava com aqueles olhos enormes e eu via ali, naquele rosto pequeno, uma mulher futura que talvez nunca precisasse se esconder do jeito que eu me escondi. 2 meses depois da venda do apartamento, Renato me convidou para um almoço. Nos encontramos num restaurante no centro de Campinas, daqueles com toalha branca e garçom de gravata. Quando cheguei, ele já estava lá, de pé, e me recebeu com aquele abraço firme que eu conhecia dos tempos de sociedade. Almoçamos sem pressa, conversamos sobre a empresa, sobre os anos que passaram, sobre as voltas que a vida dá. E no meio da conversa, ele fez uma proposta que me pegou completamente de surpresa. Renato estava montando um programa de mentoria para mulheres empreendedoras no interior de São Paulo. A ideia era conectar empresárias experientes com mulheres que estavam começando seus negócios, para orientar, apoiar e compartilhar conhecimento. E ele queria que eu fosse a mentora principal do programa. Fiquei em silêncio por um bom tempo. Ele me olhou com paciência, porque sabia que eu precisava processar. E quando finalmente falei, minha voz saiu embargada. Renato, eu passei quase 20 anos achando que a Marlene empresária tinha ficado no passado, que ela não existia mais. Ele sorriu daquele jeito calmo e disse: Marlene, você nunca deixou de ser empresária. Você só parou de se apresentar como uma. Aceitei. E nas semanas seguintes, algo aconteceu comigo que eu não esperava. Cada reunião com aquelas mulheres jovens, cada história que eu ouvia, cada conselho que eu dava, me devolvia um pedaço de mim que eu achava perdido. Havia uma menina de 22 anos que vendia doces pela internet e sonhava em abrir uma confeitaria. Havia uma mãe de 3 filhos que tinha uma ideia para uma empresa de limpeza ecológica. Havia uma senhora da minha idade que queria transformar suas costuras em negócio. Cada uma delas me olhava com um respeito que eu tinha esquecido que merecia. Não porque eu era rica, não porque eu tinha currículo, mas porque eu tinha vivido, porque eu tinha errado, aprendido, caído e levantado. E porque eu estava ali, de pé, aos 67 anos, provando que nenhuma idade é tarde demais para recomeçar. Dona Carmen, minha fiel companheira de cafés das quartas-feiras, ficou emocionada quando soube do programa. Disse que sempre soube que eu era grande demais para ficar escondida num apartamento. E acrescentou, com aquele humor seco que eu tanto amo nela: agora sim você está ocupada demais para ficar pensando besteira. Isso é que é terapia de verdade. Ela tinha razão. Eu estava ocupada. Ocupada de um jeito que me fazia bem, que me dava propósito, que me lembrava todos os dias de quem eu era. Guilherme e eu continuamos nos falando, mas a relação mudou. Não era mais a mãe desesperada tentando agradar e o filho distraído aceitando tudo sem valorizar. Era uma conversa entre 2 adultos, com limites claros e respeito mútuo. Ele me ligava uma vez por semana, perguntava como eu estava, contava sobre o trabalho, nunca mais me pediu dinheiro, nunca mais usou meu nome para nada. E quando trazia as crianças, ficava na sala do meu apartamento tomando café, conversando sobre a vida, olhando para a foto do Renato na estante, com uma expressão que eu lia como uma mistura de vergonha e admiração. Uma vez, num desses sábados de visita, ele me perguntou se eu ainda guardava a revista onde eu fui capa. Fui até a cômoda, tirei a caixa e mostrei para ele. Guilherme segurou aquela revista com as 2 mãos e ficou olhando para a foto da minha capa por um tempo longo. Depois me olhou e disse com a voz baixa: eu deveria ter perguntado antes, mãe. Deveria ter querido saber. Eu não disse nada. Apenas coloquei minha mão sobre a dele. Porque às vezes o silêncio diz mais do que qualquer palavra. E aquele silêncio, entre nós 2, naquela tarde de sábado, disse tudo o que precisava ser dito. Jéssica nunca me pediu desculpas formalmente. Não com palavras, pelo menos. Mas mudou. Quando trazia as crianças junto com Guilherme, me cumprimentava com um respeito que não existia antes. Não era carinho, não era intimidade. Era reconhecimento. O reconhecimento de quem finalmente entendeu que estava errada sobre alguém. Não sei se um dia teremos uma relação próxima. Sinceramente,
Não sei se quero. Mas tenho paz com isso. Nem todo laço precisa ser apertado. Alguns funcionam melhor com distância. No meu aniversário de 68 anos, aconteceu algo que não planejei. Dona Carmen organizou uma surpresa no meu apartamento. Quando cheguei da caminhada matinal, a sala estava cheia. As mulheres do programa de mentoria estavam lá, com bolo e faixas feitas à mão. Dona Carmen estava sorrindo de orelha a orelha. Renato tinha mandado um arranjo de flores com um cartão que dizia: "Para a mulher que me ensinou que caráter vale mais que contrato. Feliz aniversário, sócia." Pedro e Beatriz tinham feito cartões com desenhos coloridos. No de Pedro estava escrito com letra caprichada: "Para a vovó mais corajosa do mundo." Eu olhei ao redor daquele apartamento lotado de gente e percebi algo que me emocionou até os ossos. Todas aquelas pessoas estavam ali porque queriam. Não por obrigação, não por interesse, não por conveniência. Estavam ali porque me conheciam. Não a mãe do Guilherme. Não a sogra da Jéssica. Não a velha do andar de baixo. Estavam ali pela Marlene. Pela mulher inteira, com todas as suas camadas, suas cicatrizes e sua força. Naquela noite, depois que todos foram embora e o apartamento voltou ao silêncio, sentei na varanda com uma xícara de chá e olhei para as luzes da cidade. Campinas se acendia aos poucos, como faz toda noite, e eu pensei em todas as versões de mim que já existiram. A menina de Sorocaba que segurava a chave de fenda, a moça que sabia negociar, a empresária que foi capa de revista, a esposa que segurou a mão do marido enquanto ele partia, a mãe que escolheu o filho em vez do império, a avó que se tornou invisível, e agora essa mulher. Essa mulher sentada na varanda do seu próprio apartamento, com o coração cheio de uma paz que não dependia de mais ninguém. Sabe o que eu aprendi em 68 anos de vida? Que a gente não precisa gritar para ser ouvida. Não precisa provar nada para ter valor. E não precisa da permissão de ninguém para existir. O que eu precisava, o tempo inteiro, era da minha própria permissão. Permissão para ser quem eu sempre fui, sem me esconder, sem me diminuir, sem me encaixar no papel que os outros escolheram para mim. Meu silêncio, naquela noite do jantar, não foi fraqueza. Foi a última vez que eu me calei por medo de incomodar. Hoje, meu silêncio é outro. É o silêncio de quem não precisa mais provar nada, de quem sabe exatamente quem é, de quem colocou a foto na estante e nunca mais guardou. Se você está ouvindo essa história e se reconhece em algum pedaço dela, se você é a mãe que virou sombra, a avó que pede permissão, a mulher que se esconde para não incomodar, eu quero te dizer uma coisa. Você não é invisível. Você nunca foi. Você só parou de se enxergar. E quando você voltar a se ver, quando você permitir que o mundo te veja como você realmente é, vai descobrir que a força que procurava nos outros sempre esteve dentro de você. A minha estava. Estava guardada numa caixa na cômoda, junto com uma foto e uma revista velha. Estava esperando o dia em que eu teria coragem de colocar ela à vista. E quando coloquei, não precisou gritar, bastou existir. Hoje, quando alguém me pergunta quem eu sou, eu não digo que sou mãe, que sou avó, que sou aposentada. Eu digo, me chamo Marlene Duarte Fonseca. E isso basta, porque quem sabe quem é não precisa de mais nenhuma explicação. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.